Tem um momento silencioso que quase ninguém observa. O instante em que você para. Não é o momento em que você briga, nem quando você faz cena, nem quando você tenta provar alguma coisa. É quando você simplesmente recolhe a sua energia e volta para si. E aí vem a pergunta que mexe com muita gente. O que acontece na cabeça dela quando você deixa de insistir? A maioria dos homens imagina duas coisas. Ou que ela sente alívio e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Ou que ela entra em desespero e corre atrás. Só que a mente humana não funciona em linha reta. O que acontece quase sempre é um caminho confuso de interpretações, orgulho, dúvidas, comparações, pequenas faltas que vão crescendo. E é justamente aí que muita gente se perde. Porque o que muda não é só o que ela pensa de você. O que muda é o lugar que você ocupa dentro dela quando você deixa de ficar disponível como garantia. Antes de mergulhar nisso, deixa eu te pedir uma coisa de um jeito bem simples. Se esse tipo de conversa te ajuda a pensar com mais clareza e agir com mais dignidade, se inscreve no Diário de um Estoico. Não para virar fã, mas para treinar a mente com conteúdo que te fortalece por dentro, sem teatro. Agora presta atenção. Quando você some do jeito certo, sem ataque, sem indireta, sem última mensagem dramática, a primeira leitura que ela faz quase sempre é a mais superficial. Ela traduz a sua ausência do jeito mais fácil para ela. O primeiro pensamento costuma ser algo como: então era isso. Ela entende como desistência. Como se você tivesse finalmente aceitado a falta de resposta, a frieza, a indecisão e seguido. Isso pode trazer um alívio momentâneo, principalmente se ela estava acostumada com você aparecendo, puxando assunto, tentando manter algo vivo sozinho. Some a pressão, some a cobrança e por alguns minutos ela respira. E nessa fase, ela pode até inventar motivos para encaixar a história. Deve ter conhecido outra, deve ter cansado, deve ter percebido que não tinha chance. É um jeito de proteger a própria imagem. Porque admitir que você parou por respeito próprio exige que ela também encare o que fez com a sua entrega. Só que esse alívio é curto, porque ele depende de uma ideia frágil, a ideia de que você era previsível. E quando você quebra um padrão, você cria um espaço que a mente tenta preencher. Isso muda a forma de ver tudo. Depois desse primeiro encaixe, entra o segundo movimento, a dúvida. A pergunta aparece sem ela querer e é mais incômoda do que parece. Foi fácil assim? Você some e não volta. Você não pede explicação. Você não tenta só mais uma vez. Você não oferece mais uma chance para ela se sentir desejada sem precisar se posicionar. E isso desorganiza uma expectativa que muitas vezes ela nem sabia que tinha. A expectativa de que você continuaria ali, disponível, em órbita. E aqui tem uma verdade dura, mas libertadora. Muita gente confunde presença com valor. Quando você está sempre acessível, algumas pessoas interpretam como se você não tivesse outra vida, outro foco, outra escolha. Elas não pensam, ele é constante. Elas pensam, ele fica. E quando você não fica, isso vira uma pergunta interna. Será que eu não era tão grande assim na história dele? Será que eu superestimei o quanto ele me queria? Percebe a ironia? Enquanto você insistia, ela podia te colocar numa caixinha e chamar isso de controle. Quando você para, ela perde essa sensação de controle. E aí o cérebro procura explicações, não por amor, por estabilidade. Porque quando a dinâmica muda, a pessoa sente como se o chão tivesse mexido um pouco. A partir daqui, a mente vira a chave. O terceiro ponto não é uma ideia bonita. É uma sensação. Ela começa a perceber a falta da validação. Não necessariamente de você como homem, mas do efeito que a sua atenção causava. Mensagens, elogios, convites, presença constante. Tudo isso, mesmo quando não era correspondido, criava um tipo de conforto. Alguém me quer. Eu ainda tenho poder. Eu ainda mexo com alguém. E quando isso some, aparece um vazio que incomoda mais do que ela esperava. E é aqui que muita gente se engana e se humilha, porque o vazio que ela sente pode não ser saudade de você. Pode ser saudade do lugar que você ocupava,
um lugar de reforço, de confirmação, de companhia emocional sem compromisso. E você precisa ter maturidade para não confundir migalha com amor. Pensa numa cena comum. Ela pega o celular num horário que você sempre mandava alguma coisa. Por hábito, ela olha. Não tem nada. No dia seguinte, o mesmo horário. Nada. A vida dela segue, mas essa pequena falta cria um ruído. E o ruído vira pensamento. E o pensamento vira comparação. A comparação é o quarto movimento. Ela começa a olhar para os outros homens, os que estão ali, os que flertam, os que aparecem, e faz uma conta que antes ela não fazia. Não é uma conta moral, é uma conta de experiência. Ele era respeitoso, ele era constante. Ele não vinha só quando queria. Ele prestava atenção. Coisas que quando você estava presente pareciam comuns. Quando você sai, viram raras. E aqui nasce uma das curiosidades mais fortes desse processo. Ela pode até ter opções, mas nem todas entregam o mesmo tipo de presença. E isso é um choque. Porque tem gente que atrai pelo impulso e some. Tem gente que fala bonito e não sustenta. Tem gente que aparece quando convém e desaparece quando exige responsabilidade. E quando ela percebe que você tinha consistência, ela reavalia o que ela minimizou. Mas calma. Reavaliar não significa se arrepender profundamente. Às vezes é só uma revisão. Talvez eu tenha sido injusta. E ainda assim, essa revisão muda o jeito que ela te enxerga. Você deixa de ser garantido e vira perdido. E o que é perdido pesa de um jeito diferente. No meio disso, quero te pedir uma coisa que ajuda muita gente e também fortalece a comunidade aqui. Se esse vídeo está te fazendo enxergar algo que você viveu, deixa seu like. Não é só pelo algoritmo. É porque esse tema precisa chegar em mais caras que ainda estão gastando a própria dignidade tentando convencer alguém a enxergá-los. Agora vem o quinto passo, e ele costuma ser o mais emocional. A imagem mental de você com outra pessoa. Mesmo que ela não quisesse você do jeito que você queria ela, a ideia de você escolhendo outra mulher mexe com um instinto que muita gente não gosta de admitir. O instinto de competição e de validação social. Ela começa a imaginar: se ele parou comigo, ele está dando atenção para quem? E isso dói de um jeito estranho, porque não é amor. É uma sensação de perda de posição. É como se alguém tivesse tirado dela um troféu que ela não estava usando, mas gostava de saber que era dela. E aí surgem cenas na cabeça. Você sorrindo para outra, você sendo gentil com outra, você fazendo o que fazia com ela, só que com alguém que recebe de volta. E essa imagem, por mais simples que pareça, vira um espelho cruel. Então eu rejeitei algo que outra vai valorizar. Isso não cria amor do nada, mas cria incômodo, e o incômodo mantém você presente na mente dela, mesmo ausente na vida. Aqui aparece uma curiosidade que parece pequena, mas é importante. Por que a pessoa começa a pensar mais em você quando você para de insistir e não quando você insiste? A resposta vem depois, segura isso. O sexto movimento é a vontade de testar a porta. Não necessariamente entrar. Testar. É quando ela pensa em mandar uma mensagem casual, reagir a um story, curtir algo antigo, inventar uma pergunta qualquer. Não é sempre, mas é comum. E o objetivo, muitas vezes, não é construir algo sério. É medir se você ainda está ali, se você ainda responde, se o lugar de disponível continua reservado. Repara na diferença. Quando você insistia, você dava certeza. Agora você dá dúvida. E a dúvida puxa a atenção. Só que aqui tem um ponto estoico importante. Você não pode virar refém de teste. Homem que volta fácil, volta para a mesma posição. Homem que entende o próprio valor, escolhe com calma. Não por orgulho bobo, mas por proteção da própria energia. Se ela reaparece, isso não prova que ela te ama. Pode só provar que ela sentiu a falta do que você fornecia. E é aí que você precisa de disciplina emocional para não se vender barato só porque alguém te olhou de novo. E agora eu resolvo aquela curiosidade que eu deixei no ar. Por que você fica mais presente quando você some? Porque enquanto você insistia, você era um recurso constante. A mente se acostuma e para de valorizar. Quando você retira, você deixa de ser recurso e vira perda.
E o cérebro humano reage com mais força à perda do que à presença. Não é magia, é funcionamento básico. O que não está garantido exige atenção. Agora a mensagem fica mais clara. O sétimo ponto é o mais profundo, e ele não acontece sempre, mas quando acontece, muda muito. Ela reconhece tarde que você tinha mais valor do que ela permitia enxergar. Não o valor de homem perfeito, não esse exagero. O valor real, consistência, respeito, intenção, postura, capacidade de permanecer inteiro. Coisa rara. E aqui, se ela for honesta consigo mesma, ela vai lembrar de detalhes que antes ela ignorava. A forma como você falava com calma, como você não diminuía ela, como você tratava com presença, como você fazia esforço sem humilhar. E talvez ela entenda. Eu foquei no que faltava e não vi o que existia. Esse reconhecimento pode vir com arrependimento, ou pode vir só como aprendizado. Mas o ponto principal é outro. Quando você para de insistir por dignidade, você mostra algo que, insistindo, você nunca mostraria. Você mostra que tem limite. E limite é uma forma de valor. E aqui eu fecho a segunda curiosidade que deixei ao longo do caminho. O que realmente muda a dinâmica não é a sua ausência como tática, é a sua ausência como decisão. Tática tem cheiro, decisão tem peso. Quando você some só para provocar, você continua dependente do resultado. Quando você para porque entendeu que não faz sentido continuar, você recupera o comando da própria vida. E isso é o que a pessoa sente, mesmo que não saiba explicar. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, então eu devo parar para fazer ela correr atrás? Essa é uma das perguntas mais perigosas que um homem pode fazer, porque ela revela dependência disfarçada de estratégia. A postura estoica não é sobre ganhar jogo, é sobre não se perder, é sobre não trocar sua paz por migalhas, é sobre se respeitar mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Se você viveu algo parecido, comenta aqui uma experiência sua. Pode ser um momento em que você insistiu demais e se arrependeu, ou um momento em que você parou e finalmente respirou. Escreve do seu jeito, sem se expor além do que você quiser. Às vezes, ler a história de outro homem é o empurrão que alguém precisa para sair do ciclo. Agora vamos colocar isso no chão, no mundo real, sem fantasia. Existe uma diferença entre desistir e escolher. Desistir é quando você se sente menor. Escolher é quando você se coloca em pé. Você pode parar de insistir e, ainda assim, continuar sendo um homem presente, carinhoso e firme com quem merece. Parar não te transforma em frio, te transforma em consciente. E tem outra coisa. Quando você insiste demais, você treina a outra pessoa a te ver como alguém que aceita pouco. Você ensina, sem falar, que o seu tempo não custa caro, que sua atenção é fácil. E a atenção fácil vira coisa comum. O homem estoico entende que tudo aquilo que você entrega tem um preço interno. Sua energia, sua autoestima, sua paz. Você não precisa virar pedra. Você só precisa parar de se oferecer para quem não está escolhendo você. Talvez ela sinta alívio no começo. Talvez sinta curiosidade depois. Talvez sinta falta da validação. Talvez compare. Talvez imagine você com outra. Talvez tente testar. Talvez reconheça tarde. Isso tudo pode acontecer, ou pode não acontecer. Mas o seu foco não é controlar o pensamento dela. O seu foco é manter sua mente em ordem. Porque o perigo não é ela te esquecer. O perigo é você se esquecer de você. Quando você aprende a recuar com classe, você não perde. Você se preserva. Você evita o desgaste de tentar convencer alguém a enxergar o que deveria ser óbvio. Você impede que a sua vida vire um pedido constante. E esse movimento, quando é verdadeiro, te devolve algo que nenhum sim de última hora compra: respeito próprio. E se ela voltar? Aí entra sua maturidade. Você não precisa punir, nem se vingar, nem dar gelo. Você só precisa observar. A intenção mudou? A postura mudou? Existe clareza? Existe esforço dos dois lados? Ou é só saudade do que você fornecia? Um homem inteiro não se apressa. Ele avalia com calma.
Ele não troca paz por ansiedade. Ele não entra de novo num lugar que já o diminuiu. E eu te digo uma coisa que poucos falam. Às vezes, o maior sinal de amor próprio não é seguir em frente com raiva. É seguir em frente sem barulho. É desejar o bem e, ao mesmo tempo, não se permitir voltar para a mesma posição de sempre. Se esse conteúdo está te ajudando a construir essa mentalidade por dentro, se inscreve no Diário de um Estoico. Aqui a gente não vende fantasia. A gente treina postura, lucidez e força emocional. E deixa seu like também, porque isso fortalece o canal e faz esse tipo de mensagem chegar em mais gente que está precisando ouvir com calma, sem humilhação, sem manipulação. No fim, a pergunta não é o que ela pensa quando eu paro. A pergunta que te liberta é outra. O que eu penso de mim quando eu continuo insistindo onde não sou escolhido? Quando você responde isso com honestidade, você para de correr atrás de aprovação e começa a construir uma vida que faz sentido, com ou sem validação. Assista agora os outros vídeos do Diário de um Estoico e continue fortalecendo sua mente.